Olá, queridos, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais um dia por aqui. Quero pedir a você que ainda não me segue no Instagram, por favor, siga, curta os nossos vídeos e comente também, indique para outras pessoas, porque isso pode ajudar muita gente. Se você está nos seguindo também aqui ou nos assistindo pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, curtir e encaminhar o vídeo para alguém, tá certo? Hoje eu continuo falando um pouco sobre aquele tema, abuso sexual no meio da igreja protestante. E o que é que eu queria falar em relação a isso? O que é que abre portas muitas vezes para que isso aconteça? Nós temos no Brasil uma população muito carente da figura paterna. Existe uma orfandade nessa questão no Brasil. E aí o que é que acontece? Muitas vezes esse pastor, ele vai para o ministério sem ser cuidado. Ele já teve uma carência paterna e aí ele vai para o ministério e ele recebe muitas crianças e adolescentes que enxergam nele a figura de um pai. Ele se coloca nesse lugar e começa a existir uma aproximação muito grande. Mas como eu disse, às vezes esse pastor foi alguém que não foi cuidado, que não foi acompanhado, que não foi assistido emocionalmente. O que é que isso gera? Carência de um lado, carência de outro lado. Muitas vezes esse pastor não vive uma vida saudável no seu casamento, no aspecto sexual. Ele não tem coragem de procurar ajuda porque ele é o pastor, ele não se abre com ninguém e a partir daí isso gera uma brecha, uma lacuna. Quando essa adolescente ou essa criança se aproxima dele, ele se coloca como sendo alguém que vai trazer para essa criança ou para esse adolescente um abrigo e um acolhimento. Isso gera brechas para que haja essa tentativa desse abuso sexual. Quando isso ocorre, fica mais fácil esse trânsito, porque muitas vezes existem igrejas que nessa ideia infantil ou nessa ideia fantasiosa, né, da igreja como sendo uma família, e é para ser uma família, mas o pai é pai, mãe é mãe, e a gente não pode substituir essas figuras, porque muitas vezes é isso que abre brecha para gerar esse tipo de problema. Então, essa adolescente passa a visitar muito a casa do pastor. Essa criança passa a visitar muito a casa do pastor, esse pastor está sem cura emocional, e aí é onde começa a ter acesso a essa adolescente, começa a ter acesso a esse adolescente, e essa sequência de abusos continua acontecendo na vida dessa pessoa. Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro, esse pastor que está em uma função importante, ele precisa saber se ele está se tratando, se ele está se cuidando, se ele está sendo ouvido, se ele está curando as feridas da sua alma, porque ele precisa estar bem resolvido para poder se aproximar de outras pessoas. Essa adolescente precisa de acompanhamento, porque ela não pode colocar no rosto do pastor a fantasia de um pai. Porque quando ela faz isso e esse pastor está sem se cuidar e sem se tratar, é o caminho fácil e fértil para que haja o abuso sexual. E aí, ao invés de curar a alma dessa adolescente, você abre uma lacuna ainda maior, porque vai gerar dores, angústias, isso vai repercutir no casamento dela, isso vai gerar traumas contra a igreja, isso vai gerar traumas contra o próprio Deus, porque a pessoa acha que quem errou foi Deus, e na verdade existe uma responsabilidade humana e não de Deus, porque se a gente compreendesse o papel de cada um, enxergasse o outro não como um herói, mas como alguém que é humano, muita coisa poderia ser evitada. Então vamos pensar sobre isso, vamos ter cuidado com essas transferências emocionais para que a gente consiga ter um ambiente eclesiástico saudável e a gente consiga ter um equilíbrio emocional nas nossas relações. Pense nisso, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.